Vamos então para o último bloco do programa Economia e Desenvolvimento desta semana. Lembrando para vocês, Planalto há 65 anos seguindo o seu coração, Celulose Rio-Grandense há 40 anos contribuindo para o crescimento do estado do Rio Grande do Sul. O centro de eventos do Hotel Embaixador, aqui a sua festa vira um acontecimento, lá no centro de eventos do Hotel Embaixador. Realmente é um local muito bonito, tem estacionamento e perto de tudo ali, Palácio Piratini, o governo, o judiciário, o centro administrativo, a gastronomia também, que é muito diversificada no centro de Porto Alegre. Sidnei Fontoura Gomes, prazer em tê-lo aqui no programa. Hoje temos um novo integrante do programa que começa a partir de hoje, Antônio Celso Leiria. Meu grande mestre. Quanto tempo é isso aí? Bem-vindo. Fazia tempo, né? Fazia tempo. Vamos começar então esse último bloco com o comentário do Sidnei Fontoura Gomes. Silvio, o pessoal tem nos procurado para saber sobre o investimento no segundo imóvel. Né? O imóvel da praia, o imóvel da serra, mas principalmente agora que estamos chegando à época do veraneio, tradicional veraneio no Rio Grande do Sul, o segundo imóvel, né? O imóvel da praia. É um bom investimento ou não é um bom investimento? Bom, depende da sua configuração familiar. Se tu tem lá o filho, que tem a turminha, que tal, ele passa a ser um investimento maravilhoso, né? Porque o grau de satisfação familiar ele vai ser muito elevado. Se não tiver esta configuração, há de se pensar muito bem. Por quê? Porque há toda a despesa durante o ano, vai ter que lançar mão certamente de uma zeladoria, né? Além dos impostos, e com o custo-benefício, além do que tu vai ter que sempre estar na mesma praia, né? Se não há aquela configuração familiar anterior que eu citei. Então, há de se fazer um balanço para ver se uma vale consulta a pena, né? ao corretor de imóveis para ver se realmente vale a pena esse investimento. Talvez um imóvel menor do que a sua necessidade seja melhor um investimento do que o imóvel na cidade. Sem dúvida. Tem muita gente que reluta em ter imóvel na praia, exatamente. Agora já não é o caso, as famílias de hoje são muito pequenas, né? Mas na década de 70, né, as famílias eram muito grandes. A minha família, por exemplo, eram 9 filhos, né? Meus parentes, a maioria, também 9, 10 filhos. Então, de repente, tu tem uma casa na praia, o que acontece? Tu vai agregar muita gente. É muito complicado. Então, tinha muita gente que tinha restrições até para isso, exatamente porque o cara ia para descansar e acabava descansando cada vez mais. Exatamente. E o investimento, o retorno desse investimento, ele às vezes se torna muito pesado, muito pesado e muito lento. Manter, né? Muito lento. Além do que a despesa dobra no verão. Você imagina tu com 3 filhos adolescentes, cada um com a sua turma, vão trazer os amigos. Não além é o dos caso parentes. do professor, doutor Antônio Celso Leiria, que vai para o exterior quando chega assim. Não, mas aí nós estamos falando de outro patamar, né? Claro, O Neymar, é outro nível, né? o doutor Leiria, né? O Ronaldo Fenômeno, todos esses camaradas, aí sim, aí é diferente. Mas nós, vocês falaram uma coisa engraçada. Antigamente, realmente, ficava 3 meses na praia. Hoje as pessoas não ficam 3 meses na praia e depois tem essas facilidades das viagens que optam por fazer uma viagem realmente para Disney, para o exterior, que é barato. Agora tem uma Sai coisa, muito mais barato. Os empresários, por exemplo, uma coisa que eu observei muito bem. Em 94, teve o plano real, em 1º de julho de 94, e a partir dali mudou muito a questão do comportamento empresarial, né? Até aquele tempo, sabe muito bem, Leiria, o Sidnei também, a maioria dos senhores aí sabe que nós tínhamos uma inflação que chegou a 2% ao dia. Ou seja, quem tinha dinheiro, o grande empresário, botava no Open, no Over, enfim, e ganhava muito mais dinheiro na aplicação financeira do que no próprio negócio. Hoje, e a partir de lá, o camarada tem que trabalhar mais. É ou não é? Então, isso aí fez com que, por exemplo, o próprio empresário, ele relutasse muito em tirar férias, né, muito longas e tal, a miúde, ele tira, vai e volta e tal, porque ele tem que cuidar do seu próprio negócio. Doutor Leiria, qual é o senhor que está vindo aqui no programa a partir de hoje e tal, é uma honra muito grande tê-lo aqui conosco, né? E o doutor Leiria é um camarada que é especializado na área criminal. Penal tributário. Eu acho que esse é um dos maiores problemas que nós temos hoje no Brasil, que muito se fala, sobre a questão da carga tributária que se tem hoje aqui. O Brasil é um dos países que tem uma das maiores cargas tributárias do mundo. Que é o grande mote do nosso comentarista e ex-governador Germano Rigoto, que, aliás, estava viajando, deverá voltar ao programa semana que vem. E o retorno que nós temos está aí para todo mundo ver, né? Em estradas, em SUS e tudo mais. E além de tudo isso, além dessa carga tributária extremamente elevada e desta ausência de retorno do Estado para o cidadão que é o contribuinte que paga, nós ainda vemos os produtores de riquezas, os empresários, correndo seríssimos riscos.
porque além de terem que contratar equipes especializadas para conseguir acompanhar esse manicômio tributário, sim, manicômio tributário, tem um tributarista... Coisa para louco mesmo. Não, tem um tributarista que ele fez um livro, que foi publicado pela revista Veja, onde ele colocou toda a legislação tributária. Acreditem os senhores, está publicado a fotografia na revista Veja. Deu um livro de 5 metros por 3 metros, com a legislação tributária do Brasil e 1,5 metro de folhas. Olha o absurdo que é isso. E, além de tudo isso, o empresário, que é o gerador de riquezas, porque ele produz, ele gera empregos, ele gera os recursos que nos fazem... Que move a economia, que move a tudo, economia. Né? Move tudo. Ainda por cima, ele corre o risco de um simples lançamento mal feito, ele sofrer uma ação penal. E aí vem uma questão extremamente grave. E o Estado? E o comportamento do Estado, que se apresenta aí nos veículos de comunicação a toda hora com gestos de vício de vontade de corrupção, vício de inteligência, má aplicação do dinheiro público, toda hora. Agora nós estamos vendo aí essa questão do mensalão. Que moral tem esse Estado? Que moral? Que deveria ter, que deveria preservar os princípios constitucionais, é justamente o que aniquila com eles. Nós estamos vendo aí essa questão do mensalão, aliás, nós estamos gravando nessa sexta-feira, nessa quinta-feira, antes do feriado, né? E estamos vendo aí que já começam a ser feitas as prisões do pessoal do mensalão. Esse pessoal do mensalão, desculpa dizer para vocês mais uma vez, era aquela turma toda que durante 20 anos, né, passou dizendo que eram os únicos, né, que tinham a moral, a ética, que vinham para mudar as coisas, quer dizer, e fizeram o que fizeram. Quer dizer, e esse Estado, a partir daí, ficou pior ainda. Hoje o Estado brasileiro é muito mais corrupto. Né? Ele abriu, assim, a corrupção está demais, né, Sidney? É uma coisa que a gente fica indignado de ter que falar com uma coisa dessa. E nós continuamos pagando impostos, né? Como o Doloria dizia. O retorno é muito pequeno. O retorno é muito pequeno. Mas o empresário, o profissional liberal, recolhe muito. E ele consome. E ele consumindo, ele está pagando aí essa carga tributária absurda, com o exemplo dos automóveis e dos próprios imóveis. E aí, doutor Leiria, qual é o lenitivo para isso? Hoje, no Brasil, a única forma é aguardar. Eu acredito ainda que o Poder Judiciário, dos 3 poderes da República, é aquele que está apresentando as melhores possibilidades, muito embora extremamente tímidas, de nós vermos uma espécie de justiça social. Haja vista a questão do mensalão. O mensalão, agora, nós fomos surpreendidos com o cumprimento da pena. Fomos todos surpreendidos com o início do cumprimento de penas, enquanto que todos nós tínhamos a notícia que os embargos infringentes seriam julgados lá no início do ano que vem. Quer dizer, isso já foi uma demonstração de que o Supremo Tribunal Federal ele está preocupado com uma resposta política. E esta pressão que nós estamos vendo cada dia nas ruas, muito embora isso que aconteceu recentemente, aí essas revoltas da população, revoltas um tanto quanto epiléticas, porque não era a questão da passagem dos ônibus, as questões eram muito mais complexas, depois foram abafadas por os black blocs, que é sabido e consabido que são grupos preparados para desestabilizar a população, esta população pacífica, legítima, que agora não vai às ruas com medo desses black blocs virem a atacá-los. Quer dizer, isso foi para desestabilizar. Eu vejo que não vai adiantar, viu, Silvio? Não vai adiantar a pressão, a manipulação. A sociedade ela está reagindo cada vez mais. Isto foi apenas a pontinha do iceberg. Eu acredito que vem muito mais, está sendo preparado, que vai surpreender estes corruptos que vieram se apresentando como os vestais da moralidade e que hoje estão aí escancarados, demonstrando para nós para o que vieram realmente. Bom, o ano que vem, Leiria e doutor Sidney, o ano que vem é um ano de Copa do Mundo e um ano de eleições presidenciais no Brasil. Quer dizer, duas coisas que eu tenho assim, imagino, né, que o ano que vem nós vamos ter um ano ainda muito problemático em relação a essas coisas, esses movimentos de contestação, porque tem eleição presidencial, contestação em função da roubalheira toda, da corrupção atrás das obras da Copa. O senhor, o que imagina possa ser o ano de 2014? Bem, o que tem se comentado em termos econômicos aí, com relação a isso, infelizmente, lamentavelmente, é que o Brasil não vai resistir. É que o Brasil estaria em vias de quebrar. Eu não quero chegar a esse ponto, mas levando em consideração tudo o que está sendo feito, levando em consideração o núcleo de víboras que vivem no poder
e que estão dilapidando o Estado e que a cada dia se tem notícia de uma corrupção nova. Eu dizia há um tempo atrás para um político que a corrupção ela existe em todo o mundo, em qualquer país do mundo, até na Suécia tem corrupção. O problema do Brasil é que os índices de corrupção estão desestabilizando o Estado. Corrupção a gente tem que conviver com ela, assim como homicídio, assim como, por exemplo, com acidente de carro, com acidente de avião. Quer dizer, ninguém vai deixar de voar porque tem acidente de avião, mas a corrupção no Brasil ela está tão elevada que ela está desestabilizando o Estado brasileiro. Por isso que eu vejo um grande problema no ano que vem. Se fala muito em revoluções, em manifestações em torno dos estádios da Copa do Mundo, como aconteceu agora recentemente. É bem possível que isso aconteça. É bem possível que isso aconteça se não houver uma iniciativa estratégica por conta de forças ocultas que vão infiltrar na população esses baderneiros para criar o caos. E aí sim a população não vai, como aconteceu. A população recuou porque ninguém vai expor o seu filho numa manifestação pacífica, a sua esposa, os seus parentes, para levar um tiro, uma pedrada de um block, nem sei como é o nome disso da vida aí. Quer dizer, este que é o problema. Eu não sei se o Brasil consegue resistir à Copa, não sei se o Brasil consegue chegar às Olimpíadas, e essa verdade tem que ser dita, porque vejam o que aconteceu aqui, 1 bilhão no gasto que se gastou, ou mais até, num estádio em Brasília. Brasília não é sede de porcaria nenhuma. Nenhum time na primeira divisão. Pelo amor de Deus. Quando se faz jogo em Brasília é promocional. Né? Então se gastou isso lá. Enquanto que você vai em qualquer hospital, olha o atendimento que tem ali, nem para os planos privados hoje tem atendimento. Quer dizer, este é o Brasil que está aí. E nós recebemos esse Brasil da onde? Foi de uma promessa em mudar. Não é? Ou em que eu disse aqui que vieram uma série de revolucionários que prometeram pressionar as elites. Agora, quando você pressiona a elite, ela vai para onde? Ela vai ter que ficar submissa a quem? A uma outra elite. Veja o caso da antiga União Soviética. Enquanto o povo da União Soviética andava como andava, a senhora Brezhnev, esposa do Leonid Brezhnev, ela fazia chás na sua mansão com as suas amigas e mostrava a coleção de carros que o seu marido tinha nos fundos da casa. Quer dizer, uma elite vai dominar. E o que aconteceu no Brasil foi isso. Vamos pressionar a elite, por quê? Quando você pressiona a elite, quem é que vem? Uma outra elite. E o pior de tudo, quem é que vai sair perdendo? O povo. Quem é que gera o emprego para o povo? A empregada doméstica, a balconista, o motorista de táxi, o porteiro, quem é que dá esse emprego? É a classe média. No momento que essa classe média for aniquilada, a classe baixa também vai ser aniquilada. E vai vir o quê? Uma elite, exatamente como aconteceu com a União Soviética. Aí vai ficar o grupo. A nomenclatura mandando. Então ficam os companheiros do Comitê Central e aí o país todo vai à bancarrota. Olha o que aconteceu com a União Soviética, está aí. E veja bem, as maiores fortunas do mundo, depois que caiu a União Soviética, são de lá. Por quê? Corrupção. Exatamente. Bom, eu agradeço a tua presença, Liria. Eu acho importante que esse tema a gente traga aqui no programa, porque nós temos aqui um programa de economia e desenvolvimento, mas economia e desenvolvimento pressupõe tudo isso aí. Quer dizer, né? Como disse o Liria e o Sidney, nós não temos como acabar com a corrupção. Né? Agora, nós não podemos nos manter silenciosos com esse índice, essa tresloucura que é o índice de corrupção no Brasil, em todos os níveis. Né? Esse pessoal que veio aqui, que veio para resolver o problema, veio para resolver o seu problema. Né? Nós, gaúchos, e eu nunca esqueço a Varig. A Varig, por esse senhor que está sendo condenado agora e preso, o senhor José Dirceu, ele disse numa campanha eleitoral que ele ia acabar com a Varig. Por quê? Porque ele era amigo de um camarada que era o dono da TAM, da Marília, em São Paulo, e acabou com a Varig. Acabou, e aí? Onde é que anda esse senhor? Qual é a moral que tem esse senhor e o estabelecimento todo que vem ao lado dele? Bom, Liria, muito obrigado. Eu que agradeço. Até a semana que vem, se dê um abraço. Obrigado. Muito obrigado. Saudações tricolores. Economia, saudações tricolores. Vamos ver se fica melhor essa semana que vem para nós. Um abraço a todos vocês. A semana que vem, um novo Economia e Desenvolvimento. Até lá.